porque ele mora bem longe da gente, 500 quilômetros de distância. E o Remildo tem sido abençoado. Ele me mandou um e-mail que eu repassei para todos que eu tenho e-mail aqui. E ele mandou um e-mail dizendo: pastor, as palavras sobre o Espírito Santo que vêm sendo pregadas na igreja têm mudado a minha vida. E ele está muito feliz com tudo que Deus está fazendo na vida dele, com a mudança que está acontecendo na família dele. Eu recebi um e-mail dele hoje à tarde, dizendo que a mãe dele tinha brigado com ele e estava criticando muito porque ele havia abandonado a religião da família, o romanismo. Mas a mudança na vida dele está tão evidente que os irmãos dele e a mãe dele, sobretudo a mãe, que foi a ênfase que ele deu, abençoaram a vida dele e na sua nova caminhada com Deus. Eu fiquei muito feliz quando eu li esse e-mail hoje à tarde, e eu repassei também para todo mundo da igreja que eu tenho e-mail. Se tem alguém que eu ainda não tenho, você pode me passar o seu e-mail e eu passo essas coisas para você, que é bênção. Uma pessoa que conheceu a Jesus através da nossa igreja a 500 quilômetros de distância da gente, por causa desse trabalho. Então, e ele está assistindo os nossos vídeos sempre. Então eu quero já deixar registrado, já que vamos postar esse vídeo também, o abraço da nossa igreja para o Hilton, né, para a família dele, para os filhos dele, para a mãe dele, para os irmãos dele. Que Deus abençoe essa família em nome de Jesus. E essa é uma palavra que mexeu muito com o meu coração no dia 19 desse mês, do mês passado. Hoje é dia 1º de abril. E essa palavra, ela foi inspirada no meu coração através da vida de um homem de Deus chamado Israel Cipollelli, pastor da 2ª Igreja Presbiteriana de Hermínio Matarazzo, em São Paulo, mestre em teologia hebraica, um especialista na língua hebraica e um homem de Deus, um homem muito simples. Ele ministrou uma palavra ao meu coração diretamente e que muito me influenciou. Esse homem tem sido um mentor para a minha vida. E o que eu vou compartilhar com vocês é parte do que ele me falou e de outras descobertas, né? Eu sei que eu posso usar essa expressão, e o Espírito Santo gerou no meu coração no decorrer daqueles dias, enquanto eu meditava naquela palavra dele. Eu quero pregar para os irmãos uma mensagem cujo tema tem a ver com o nosso tema anual: conquista. Conquistando o conhecimento de Deus por uma vida cheia do Espírito Santo. Nós estamos falando sobre conquista, e nesse mês de março, nesses meses de março e abril, eu estou compartilhando com a igreja sobre o tema conquistando uma vida cheia do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre o conhecimento de Deus. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida que tem conhecimento de Deus. Então, abra aí a sua Bíblia em Efésios 1. A partir do versículo 15 até o 19, nós vamos ler esse texto da palavra de Deus. Eu vou ler para que você me acompanhe, né, nessa palavra que quero ministrar a você. Conquistando o conhecimento de Deus por uma vida cheia do Espírito Santo. Efésios 1, versículos 15 e 19. Amanhã, irmãos, em nome de Jesus, eu vou também ir a Maringá de Minas, né, para cima de Penedo, Maromba. Tem 3 famílias me esperando lá amanhã. Era uma família só, agora já são 3. Eu fiquei sabendo na terça-feira passada, eles querem que a gente comece um trabalho lá também. Você imagina, as pedras estão clamando, e as pedras estão no alto morro, né? E alto, né? As pedras, as pessoas estão clamando, irmãos. As pessoas querem que a igreja chegue onde elas estão, né? E são 3 famílias. Eu vou estar lá amanhã de manhã, ainda vou voltar, porque à tarde o arquiteto da prefeitura vai estar aqui na igreja. Ele vai fazer a edição disso tudo aqui, para acertar a documentação, porque ora a Deus, irmãos, junto comigo, continue orando, aliás, junto comigo, para que aconteça o que nós estamos desejando e que o advogado procurador dos donos falou. Que esse inventário termine e que até dezembro essa propriedade seja vendida à igreja em nome de Jesus. Amém? Vamos orar por isso. E o arquiteto precisa acertar, porque isso aqui foi tudo mudado, né? Então tem que fazer tudo de novo lá. E o doutor Edmar
contratou um arquiteto e ele está fazendo esse serviço, então à tarde eu vou estar aqui com ele, em nome de Jesus. Bem, mas vamos lá, Efésios 1, versículos 15 e 19. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança dos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder. Amém? Paulo está escrevendo para os irmãos de Éfeso, uma igreja que ele amava e que era naqueles dias a maior igreja de todas. Éfeso era um igrejaço, tinha gente para chuchu, e era uma igreja pastoreada por um rapaz muito novo, Timóteo. Segundo muitos estudiosos, quando foi para lá tinha 18 anos, solteiro, para pastorear uma igreja assim de presbítero velho de guerra, aqueles homens cascudo, né? Por isso, quando Paulo escreve a Timóteo, no capítulo 4, versículo 12, ele diz: olha, ninguém despreze a sua mocidade, mas seja um exemplo dos fiéis. Paulo está dizendo para Timóteo: quando você é um exemplo, não importa que idade você tem, as pessoas se calam de ouro. É isso que Paulo está dizendo para Timóteo. E ele escreve aos irmãos de Éfeso, falando da fé daquela igreja e tal, e aqui ele exalta a Deus, ele diz: olha, irmãos, eu oro sempre por vocês e ouço sempre da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor para com todos os santos. Uma igreja de fé e de amor, uma igreja que cria na bênção, na promessa do Senhor, na palavra do Senhor, e que amava uns aos outros. E por isso Paulo não deixa de dar graças a Deus por eles e de orar para que o conhecimento do Senhor fosse a cada dia mais acrescentado na vida daquela igreja. E isso é parte do que recebi, né, da ministração do pastor Israel, que estou hoje compartilhando com vocês, que mexeu muito comigo. Conhecimento de Deus. O que é o conhecimento de Deus? É uma coisa interessante, né? Essa é uma pergunta crucial. É a primeira, é a pergunta crucial e depois vem a 2. A primeira pergunta crucial: o que é conhecimento de Deus? Será que nós sabemos o que é conhecimento de Deus? Será que nós conhecemos a Deus de fato, de verdade? Conhecimento de Deus é muito mais do que religião, irmãos. É muito mais do que religiosidade. É muito mais do que ir a um templo na quarta e no domingo. É muito mais do que frequentar reuniões eclesiásticas. Não é? É muito mais do que isso, conhecimento de Deus. Porque na verdade, se o conhecimento de Deus fosse isso, o povo de Israel estava bem pra caramba, porque eles eram muito religiosos. Não obstante, o Senhor diz assim: esse povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Não é? No livro do profeta Oséias, o profeta que tem o nome mais lindo da Bíblia, o Senhor diz: esse povo perece por falta de conhecimento. E o povo que ia no templo o tempo inteiro, estava lá, mas não tinha conhecimento de Deus. Quantas pessoas vão à igreja regularmente, mas não conhecem a Deus? Não conhecem a Deus. Por quê? Porque está aí: conhecimento não é informação, conhecimento é relacionamento. Conhecimento de Deus não é fazer um curso de teologia, muito pelo contrário, né? E foi uma coisa que eu ouvi lá também em Arujá, quando estava com os amados lá, e que marcou meu coração, porque me fez pensar numa coisa. Quem já fez seminário aqui talvez saiba muito bem disso e tenha visto muitas pessoas que passaram por isso. A pessoa chega no primeiro ano do seminário, o cara está bombando, ele quer gastar a vida dele para servir a Deus, para adorar a Deus e tal, né? E quer pregar na praça, e quer desenvolver projetos evangelísticos e tal. E quando ele chega no 4º ano do seminário, nem carregar a Bíblia o miserável carrega mais. Está descrente de um monte de coisa. A sua fé foi esfriada. E aí, às vezes,
a gente tem que concordar com alguns que dizem que o seminário mata crente. Mata alguns mesmo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa está muito preocupada em obter as informações históricas, arqueológicas, enche a cabeça de informação, mas o fogo do coração vai apagando devagarzinho. Vai apagando, e aí daqui a pouco ele virou um profissional da fé. Ele fala muito bem, conhece muito teologia, mas não conhece Deus, porque não se relaciona com Deus. Conhece a letra, conhece a história, conhece a geologia, conhece tudo que tem direito de conhecer, mas não conhece a pessoa da qual a Bíblia fala, porque não se relaciona com ela. Todo conhecimento verdadeiro é fruto de um relacionamento. Eu estava conversando com uma pessoa esses dias, formada na área da matemática. E ele dizendo, eu sou matemático, o Mário e outras pessoas que eu conheço, né? Eu sou matemático, mas a minha área de conhecimento é informática. Eu achei engraçado, né? Porque formou-se em matemática, mas a área de conhecimento é informática. Por quê? Porque no trabalho para onde ele foi trabalhar exatamente na área de processamento de dados. Né? O Mário mesmo não trabalha com matemática, trabalha com siderurgia, é especialista em aciaria, derreter minério de ferro, não é verdade? E depurar aquele trem, tirar os excessos lá. Então é especialidade, é interessante porque a nossa área de conhecimento nem sempre é a nossa área de formação. Tem gente que tem uma formação tremenda em teologia, mas o conhecimento que ele tem é do mundo. Toda a matriz de pensamento dele é mundana. Não adiantou nada. Não adiantou nada. Conhecimento é se relacionar com alguém. E relacionamento é tão maravilhoso porque nos leva a analisar algumas coisas que estão implícitas ou implícitas dentro do relacionamento. Quando nós conhecemos alguém, essas três coisas estão presentes aqui no relacionamento que nós temos com essa pessoa. E estão aí. Conhecimento se caracteriza por três aspectos: compromisso, confiança e obediência. Meu irmão, só conhece quem tem compromisso, quem confia e quem obedece. Esse é o verdadeiro fruto do conhecimento. Essas são as verdadeiras facetas do conhecimento. Por isso a Bíblia usa o termo conhecimento, né, até para se referir à intimidade conjugal. Porque está implícito na intimidade conjugal esses três aspectos. Né? Na vida conjugal, compromisso, confiança e obediência são fundamentais. São fundamentais. Se não houverem essas três coisas no relacionamento conjugal, não funciona. Então o conhecimento está implícito nisso. Obviamente, então, que o conhecimento de Deus também deve envolver essas três coisas. O conhecimento de Deus deve nos levar cada dia mais a um compromisso profundo, cada dia mais a uma confiança inabalável e cada dia mais a uma obediência inquestionável. O verdadeiro conhecimento nos leva a um compromisso profundo, a uma confiança inabalável e a uma obediência inquestionável. Porque eu creio, eu tenho certeza, né? Crer, a fé é certeza de que aquilo que Deus diz para eu fazer é o melhor, e por isso eu faço. É uma obediência que é inquestionável. Mas por que, Senhor? Não existe porquê com Deus, né? O conhecimento de Deus é muito mais do que informação, é muito mais do que leitura. Eu gosto de ler, todo mundo sabe, todo mundo que me conhece sabe que eu gosto de ler. Tem gente que fica até brava comigo, né? Porque acha que eu leio demais da conta. Já falaram que eu vou ficar maluco, eu pensei que já tinha ficado, mas tem gente que está achando que vai acontecer, né? E a gente vê que todo conhecimento que você obtém em termos cognitivos, em termos mentais, ele é bom, amém, mas ele não pode te levar para o céu. O conhecimento teórico ou teológico não pode te levar para o céu, mas a experiência com Jesus, o encontro pessoal com Jesus, uma vida de intimidade e relacionamento com Jesus, isso sim vai nos levar ao céu.
É esse tipo de conhecimento que nos leva ao céu. Razão pela qual nós encontramos cristãos que são analfabetos, que não sabem ler, não sabem discernir o A do B. Mas que quando abrem a boca para falar de Deus, a gente cala a boca e fica escutando com o maior prazer. Por quê? Porque eles conhecem a Deus de andar com Ele. Conhecem a Deus de viver com Ele. E isso é algo maravilhoso, extraordinário, né, na vida dos cristãos, irmãos. Por isso Jesus disse ao Pai: eu te dou graças, porque o Senhor ocultou essas coisas aos sábios e entendidos. A gente poderia colocar entre parênteses aos seus próprios olhos, mas as revelaste aos pequeninos. Porque o problema do homem é quando ele acha que sabe alguma coisa. E quando a gente acha que sabe alguma coisa, então a gente não quer ouvir o que Deus tem para dizer, porque eu já sei. A gente não se abre, o nosso coração não se abre, a nossa mente não se abre para receber de Deus o que Ele tem para nos dizer, as orientações que Ele tem para nos dar. Até porque quando nós sabemos alguma coisa, o nosso saber é racional. E muitas vezes até pior, é racionalista. E as coisas de Deus não são irracionais, mas transcendem a razão muitas vezes. Eu estava falando sobre Abraão e Isaac, né? Tem coisas que Deus faz que parece maluquice, humanamente falando. Fala sério, irmão, você vai concordar comigo? Parece loucura. O Senhor chama um cara lá numa cidade chamada Ur dos Caldeus e fala assim: meu amigo, lembra o seguinte, sai daí, vai para o lugar que eu vou te mostrar e tal, e eu vou fazer de você uma grande nação, eu vou engrandecer o seu nome, eu vou te dar filho, e esse filho vai ser pai de uma multidão e tal, você vai ser pai de uma multidão. E ele acredita na promessa de Deus, e ele sai, e ele vai até onde Deus quer que ele vá, e cada dia o Senhor vai revelando para ele para onde ele tem que ir. E ele tinha 75 anos quando Deus fez a promessa a ele de um filho. E ele falou: 75, legal, ano que vem deve ter um menino aí e tal, já vou estar com o menino nos braços e tal. Mas não, irmãos. Um tal camarada chamado Abraão esperou 24 anos para que a promessa se concretizasse. Quando o menino foi gerado, ele estava com 99 anos de idade. Às vezes a gente lê a Bíblia e pensa, né? Poxa, acontece milagre toda hora na vida. Não, não. Os milagres têm um espaço muito grande entre um e o outro. Porque milagre é o extraordinário. Tem igrejas aí ensinando milagres de uma forma muito esquisita, né? Porque lá tem milagre por atacado. Na verdade, se tem 300 pessoas lá, pelo menos 250 recebem milagre. Como já disse o poeta João Alexandre, né? Nessas igrejas o milagre é tão comum que seria um milagre não ter milagre. É ou não é verdade? Os caras ensinam que milagre é a coisa mais comum do mundo, e não é. Lendo a Bíblia, estudando a Escritura, a gente vê que não é. Abraão esperou um tempão. Quando ele estava com 99, o Senhor chegou e falou: Abraão, olha, daqui um tempo, daqui um ano, por essa mesma época, você e a sua esposa vão ter um filho nos braços. A Sara escutou o Senhor falando, eu já falei para você, né? A Sara riu. Ela não riu de Deus, ela riu do Abraão, você sabe disso? Abraão não está com essa porra toda, não é o mesmo homem, 99. Né? E ela riu porque a circunstância dela também não era nada favorável. Ela tinha 89, já tinha passado menopausa, pós-pausa, né? Tudo de pausa que tinha direito já tinha passado. E ela não tinha condições mais de gerar um filho. E o Senhor diz: olha, porque você riu, o menino vai chamar Isaac. E sem comprimidinha azul nem nada, o Abraão e ela ainda tiveram uma noite de amor, e 9 meses depois o Isaac estava lá. Por que Deus fez com que Abraão esperasse tanto tempo? E justamente na velhice dele, Deus lhe deu o filho, para que Abraão tivesse certeza de que aquele menino era um milagre de Deus, era realmente o fruto da promessa. Por isso Deus fez Abraão esperar, né? E o Senhor deu Isaac para ele. Mas a promessa que o Senhor deu, daqui a um tempo o Senhor chama o Abraão, o menino já está com 14 anos, e o Senhor chama o Abraão e fala: Abraão, é o seguinte, eu quero que você mate o menino. Fala sério, irmãos.
O Abraão era muito crente. Porque se sou eu, eu falo assim, não estou te devendo, Senhor, né? Eu não sei qual seria a minha reação. O único filho. E ele tinha Ismael, mas Ismael era filho não da sua esposa, mas da escrava dela. Mas o único filho que ele teve que usar. E o Senhor fala, mata o menino, eu quero que você mate o menino. E não é que o cara aceitou? Ele falou, amém, Senhor, eu mato, olha, o Senhor mandou, eu mato. O autor dos Hebreus explica o porquê. Porque Abraão acreditava que o Senhor era capaz de ressuscitar Isaac das cinzas. Das cinzas. Ele confiava em Deus plenamente. Ele tinha um compromisso com Deus, ele tinha confiança no Senhor e ele tinha obediência ao Senhor em todos os aspectos da sua vida. Abraão era um exemplo maravilhoso de alguém que realmente serve ao Senhor com integridade de coração. Mas vamos falar um pouquinho sobre essas coisas. Compromisso. O quanto eu estou compromissado com Deus? Qual é o meu nível de compromisso com Deus? Até que ponto eu estou compromissado com Deus? É um negócio interessante para se pensar. Qual é o nosso nível de compromisso com Deus? Não é ativismo religioso não, tá, irmãos? Porque tem gente que acha que compromisso com Deus é arrumar um monte de coisa para fazer na igreja e morrer de cansaço. E isso é bênção. Isso não é compromisso com Deus. Compromisso com Deus é pegar uma coisa para fazer e fazer bem feito para a glória de Deus, sem que essa coisa impeça que você viva bem com a sua família, para a sua família. Compromisso com Deus é honrar a Deus no serviço do templo, sem deixar a família de lado, sem deixar a sua vida de lado. Isso é compromisso. As pessoas acham que o compromisso é ativismo, é viver na correria fazendo um monte de coisa, e não é isso. Não é isso. Muitas pessoas acham que vão ser honradas, galardoadas por Deus porque eles fazem muita coisa. E o pastor Ismael Scolari disse que um dia ele estava fazendo a devocional dele, orando, e ele disse que o Espírito Santo falou no coração dele de uma forma muito profunda e falou o seguinte a ele: Israel, ainda que você não tivesse feito nada por mim, eu te amaria da mesma forma. Eu achei fantástico quando ele testemunhou isso para a gente. O Espírito Santo comunicou isso ao coração dele, falou isso com ele. Ainda que você não tivesse feito nada, eu continuaria te amando na mesma intensidade. Deus não nos ama mais ou menos porque a gente trabalha mais ou menos. Deus nos ama em qualquer circunstância. Até porque, meu irmão, Deus é um Deus operacional, Deus é um Deus de ação, Deus é um Deus proativo. O Senhor não é um Deus passivo, que as coisas estão acontecendo sem que Ele saiba. Não, Deus é o Senhor da história. E os filhos de Deus, como seu Pai, também são proativos, é lógico. É impossível ser filho de Deus e ser passivo. Quando eu tenho que fazer alguma coisa, eu faço. Isso não existe na vida do filho de Deus. O filho de Deus tem desejo de realizar algo que glorifique o seu Deus, com a sua vida, com o seu testemunho, com as suas palavras. O compromisso se refere a isso, a uma entrega total, realmente para a glória de Deus. É como a parábola da pérola de grande valor, que Jesus conta de um homem que achou uma pérola de grande valor e ele vendeu tudo que ele tinha e foi lá e comprou o terreno onde estava aquela pérola. Ele vendeu tudo que ele tinha para adquirir a pérola de grande valor. A pérola de grande valor é Jesus. Mas será que nós estamos dispostos a abrir mão de tudo que nos diz respeito para que Jesus seja o centro da nossa vida? Quando um casal decide se unir no santo matrimônio, é exatamente isso que ambos fazem. Eles abrem mão de poder namorar qualquer pessoa para se dedicarem muito exclusivamente àquela pessoa, a pessoa que eles escolheram compartilhar a vida. Isso é o sentido de compromisso, sentido de união, de dedicação plena. Então eles abrem mão. Não, eu poderia ficar solteiro e namorar um monte de gente, mas eu quero amar e viver para esta pessoa. Esse é o sentido de compromisso. E até que ponto eu estou compromissado com Deus? Até que ponto eu estou ligado a Jesus, desejoso de viver para Ele, para a glória dEle?
no meu trabalho, na minha casa, não é verdade? Na minha escola, na minha vizinhança, até que ponto realmente eu estou compromissado com Deus? Até que ponto eu estou atrelado ao Senhor, anelado ao Senhor, aliançado com Ele? Compromisso é exatamente estar ligado intensamente e única e exclusivamente a uma pessoa, ou uma causa. Isso não quer dizer que você, por exemplo, mas então quer dizer que eu tenho que viver só para Jesus, então eu só posso fazer as coisas da igreja? Não, porque quando você se casa, você não fica só com o seu cônjuge, você tem que sair para trabalhar, meu filho, para sustentar a casa, você tem que fazer outras coisas. Mas as outras coisas que você faz é exatamente para o bem do quê? Do relacionamento. Então as outras coisas que nós fazemos devem ser para o bem do nosso relacionamento com Deus. A forma como eu trato a Roberta, a forma como eu trato o Paulo e o João, a forma como eu trato os meus pais, devem visar a glória de Deus. Porque eu me comprometo com Deus, então eu devo viver com a minha família de uma forma que o meu Deus seja honrado, que o meu Deus seja glorificado. A forma como eu executo o meu trabalho na empresa onde estou, com zelo, com cuidado, com dedicação. Por quê? Porque o Senhor diz que nós devemos trabalhar, servir aos nossos senhores como ao Senhor. Compromisso é isso, é honrar a Deus no meu trabalho, é honrar a Deus na minha vida familiar, é honrar a Deus na minha conversa com os meus amigos. Porque é muito fácil, irmão, ser crente 2 horas dentro de um templo. É muito fácil ser crente junto com os irmãos, não é verdade? Mas o cristianismo transcende as barreiras dessas paredes. Ele tem que se estender em todas as nossas áreas vitais. Todo o nosso dia a dia deve ser voltado para a glória do Senhor, para o compromisso que temos com o Senhor. Nós estamos, de fato, compromissados com o Senhor. Moisés tinha um compromisso com Deus, um compromisso maravilhoso. E o Senhor, o povo tinha pecado, ele falou: Moisés, vai, eu vou mandar o meu anjo, mas eu não vou não. E Moisés falou: Senhor, se o Senhor não for, eu não sei de que não. Eu quero o Senhor comigo. Mas esse povo é rebelde, esse povo vai pecar, eu vou ter que matar um bocado de gente. Mata, Senhor, não tem problema não, mas não larga, gente. Moisés, ele não queria ficar longe de Deus. Ele tinha um compromisso com Deus. E na verdade, Deus não iria deixá-lo. Mas o Senhor está ali provando o coração de Moisés. Vai lá, olha a proposta de Deus para Moisés. Vai, leva esse povo, eu vou mandar o meu anjo, eu vou dar a terra para vocês. Eu vou dar a terra para vocês. E vocês vão conquistar a terra, mas eu não vou junto não. Moisés fala: não, eu não quero conquistar nada se o Senhor não estiver presente. Muitos crentes hoje falam: tudo bem, Senhor, o Senhor vai me dar a bênção, então o Senhor fica aí que eu estou indo. Porque muitos crentes hoje estão querendo a bênção, não o Senhor. E exatamente o que o Senhor prometeu para Moisés foi isso: vai, que eu vou dar a bênção, pode ir, que eu vou mandar o meu anjo, eu vou dar a bênção que eu prometi. Mas eu não vou, não me interessa, eu quero que o Senhor vá, ainda que o Senhor não dê a bênção. Pastor Israel usou uma frase que eu achei maravilhosa. Ele disse que Moisés entendeu que sem a presença de Deus, a terra prometida vira desolação e deserto. Mas com a presença de Deus, o deserto vira um oásis. É Deus quem faz a diferença na nossa vida. Você pode passar pela luta que for, meu irmão, mas se Deus está presente na sua vida, você vai passar esta luta celebrando, cantando ao Senhor, porque você sabe que a luta vem e passa, mas o Senhor te garante a vitória. Essa é a questão do compromisso. O conhecimento de Deus está ligado a esse nível de compromisso. Não interessa a Jerusalém celestial, ela só é a Jerusalém celestial porque Deus está lá. Não porque as ruas são de ouro, o mar de cristal, não sei o que de jaspe, né? Isso tem tudo que a gente lê no Apocalipse. Não é por causa disso, é porque Deus está presente. Apocalipse 21:3 assim: olha, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e Ele estará com eles, e será o seu Deus, e eles serão o seu povo.
tabernáculo de Deus, a casa de Deus é conosco. Deus escolheu viver em nós, dentro de nós. Olha que coisa maravilhosa, você é a morada de Deus. Isso é um compromisso maravilhoso que Deus assumiu comigo e com você. Morar em nós. O Espírito Santo é o Deus que mora em nós. Esse é o compromisso de Deus conosco. Se você crê em mim, se você abrir o seu coração, eu vou entrar e vou fazer morada nele. Eu vou cear contigo, eu vou compartilhar contigo. Cear, o ato de sentar numa mesa e cear com alguém para o judeu era algo extremamente significativo. E eu já disse isso aqui algumas vezes, mas não tem problema repetir. Você só convida para se sentar à sua mesa a pessoa que você ama, ou que você tem uma grande estima por ela. Você não chama estranhos para jantarem na sua casa ou almoçarem na sua casa. Você não chama pessoas que você desconhece para se assentarem à mesa contigo. Apenas amigos se assentam à mesa. A palavra companheiro vem da palavra latina companhes, é o que come o mesmo pão. Isso é ser companheiro. É isso que Deus nos propôs: vir e morar conosco, cear conosco. É o compromisso de Deus conosco. Mas qual é o nosso compromisso com Deus? É importante pensar sobre isso. Qual é a medida do meu compromisso com Deus? O quanto Jesus é prioridade na minha e na sua vida? Isso é algo que nos importa muito, porque Paulo ora aqui e diz: olha, eu oro a Deus para que vos dê conhecimento, né? Cada dia mais, de sabedoria e de revelação. Que a cada dia mais nós nos tornemos sábios no Senhor e tenhamos revelado em nós o conhecimento de Deus. Cada dia mais era a oração de Paulo. Mas não para por aí. Além do compromisso, a gente também precisa ter confiança. Quanto que eu confio em Deus e na sua palavra? Porque confiar é confiar no que a pessoa é e no que a pessoa fala. Na verdade, esses dias eu estava conversando com uma pessoa. Interessante que em um dia e meio eu conversei com 3 irmãos que foram traficantes. 3 irmãos que foram traficantes. Um aluno, um presbítero amigo, né, e um irmão também amigo. Eu estava conversando com eles, eles estavam falando isso. Eu falei: pastor, no crime, a coisa que mais importa, na vida do crime, irmãos, olha que coisa louca isso. Na vida do crime, a coisa que mais importa é o peso da palavra do homem. Porque no crime não dá para você assinar documento, gente, senão você se incrimina, não é verdade? Você assina recibo, 2,5 kg de cocaína, o cara assina isso. Não existe. No crime ninguém assina documento, né? O vendedor da droga lá, o traficante, foi lá na boca e pegou 2,5 kg de cocaína. Assina aqui, 2,5 kg de cocaína, prazo de entrega do dinheiro, isso não existe. Então o cara tem que dar a palavra para ele de que no dia tal ele vai levar. E quando ele falha na sua palavra, ele morre. Morre, não tem essa não, né? O negócio é esquisito mesmo, porque é olho por olho, nem por dentro, os caras estão interessados no lucro. Mas é interessante o seguinte: ele disse isso, ele disse: se o cara não for de confiança, ninguém dá nada para ele. Irmão, até no crime a confiança é importante. Imagina um troço desse. A confiança é algo essencial à vida humana. Nós não conseguimos conviver com quem não confiamos, muito menos servir a quem nós não confiamos. Como é que você vai servir alguém que você não confia nele? Imagina um cara que faz uma proposta de trabalho, fala: vem trabalhar comigo e tal, eu vou te pagar 20 mil reais. E a média de salário na área que ele está te chamando para trabalhar é 2 mil. Ele fala que vai te pagar 20. Aí você começa a conversar com algumas pessoas e vão falar: aquele cara é caloteiro, paga ninguém. Por isso que ele promete muita coisa, porque é o único jeito dele levar alguém, né? Ele seduz a pessoa pela proposta, mas depois ele dá calote e tal. E aí um monte de gente começa a falar isso. Você vai trabalhar com esse cara? Duvido, porque as pessoas vão colocar desconfiança no seu coração. É aquela história, né? Quando a oferta é demais, você desconfia, né? Alguma coisa errada aí. Então, a verdade é essa. Se você foi levado a desconfiar de alguém em algum momento, você não vai
andar com aquela pessoa, você não vai ter desejo de estar com aquela pessoa em qualquer área da vida, profissional, sentimental, na verdade, religiosa, qualquer área da vida, você não vai ter prazer de andar junto com aquela pessoa se você desconfia dela. E quando você tiver que andar junto com ela, você vai tomar todo cuidado com o que fala ou com o que faz, por causa da falta de confiança. Só que isso também se reflete na nossa vida com Deus. Quantos de nós dizemos que cremos em Deus, mas não vivemos de acordo com a sua palavra? Então nós não confiamos nele. Dizemos que cremos em Deus, mas não somos fiéis naquilo que a palavra de Deus pede de nós, no que diz respeito à devoção, no que diz respeito à piedade, no que diz respeito a uma vida de amor, não é? Nós não cumprimos isso, então não adiantou nada. Às vezes nós somos muito bons na parte legal da coisa, né? Não, eu vou em todo culto, eu entrego o dízimo, aí o cara acha que está tudo bem, mas não ama, não domina a sua língua, na verdade, não domina os seus sentimentos, dá vazão aos sentimentos negativos, ruins, pecaminosos. Ele confia em Deus, ele não confia em Deus, porque a confiança significa exatamente acatar o que o outro me diz para eu acatar. Quem confia, acredita que aquele que falou é fiel para cumprir. Quanto eu confio em Deus? Quanto você confia em Deus? Quanto cada um de nós confiamos no Senhor? Não é? Às vezes o Senhor diz assim: não estejais ansiosos por coisa alguma, quanto ao que haveis de comer ou de vestir. E a gente passa a noite em claro preocupado com alguma coisa do amanhã. A gente está nutrindo o quê? Ansiedade. A Escritura nos diz na carta de Pedro: lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Está lá na carta de Pedro. Nós devemos lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade. Mas às vezes a gente passa a noite em claro, até eu, na época que eu sou pastor, eu sou menos gente do que você não. Mas a gente passa a noite em claro, tentando arrumar um jeito nosso para aquele problema. E a gente não descansa em Deus. Aí eu penso quanto Paulo e Silas podem nos ensinar, quanto Pedro pode nos ensinar. Atos 12, Pedro foi preso, porque o Herodes tinha prendido o Tiago e matado ele. Cortou a cabeça do Tiago, ele viu que os judeus gostaram, porque ele matou o pastor. Aí ele prende outro, o Pedro. E a igreja está lá na casa da irmã Maria orando: Senhor, liberta o Pedro, mas o Pedro está preso. E no outro dia o Pedro vai ser morto. Porém o Senhor ouve a oração da igreja na casa da irmã e manda um anjo para livrar o Pedro. O Senhor não livrou o Tiago, mas livrou o Pedro, quer dizer. Tem dias que Deus livra um e não livra o outro, né? É isso aí, a soberania de Deus está aí, né? O Senhor não livrou o Tiago, mas o Senhor mandou um anjo para livrar o Pedro. Quando o anjo chegou, o que o Pedro estava fazendo? Dormindo. O cara ia morrer no outro dia, como é que ele estava conseguindo dormir? Como é que ele conseguia dormir? Os caras iam cortar a cabeça dele no outro dia. Isso chama-se confiança. Amém. O Senhor é o Senhor da minha vida, e aconteça o que acontecer, eu sou o Senhor. Confiança. Pedro não estava ansioso, e olha que a situação dele era brava. Paulo e Silas lá na cadeia, presos, acorrentados pelos pés e pelas mãos, tinham tomado um monte de chicotada nas costas, estavam sangrando. E por volta da meia-noite os caras cantavam ao Senhor, e os presos escutavam. Eu imagino os presos, né? Apoiados na grade da cadeia, assim, olha, esse cara é doido. Mas que canta com essas costas sangrando desse jeito? Vocês homens são malucos. Eu fico imaginando aqueles presos pensando: quem passa? Foi lesado, alguém acertou a cabeça dele, não foi espantada não. Esses caras ficaram lesados da cabeça. Cantar desse jeito? Mas eles cantavam o Senhor por volta da meia-noite, a gente sabe que aconteceu o milagre. E eles foram soltos. Ananias, Misael e Azarias, o rei manda arriar lá diante da imagem, ninguém arreia, os três não arreiam, e o rei fala: vou mandar tocar de novo, vocês dão uma dobradinha aí, arreia diante do bichinho, que eu solto vocês. Eles falam: não vamos fazer isso. E a pergunta do rei é muito interessante: olha, se vocês não fizerem isso, eu vou lançá-los na fornalha.
de fogo ardente. Você já viu fogo refrescante? Todo fogo deve ser ardente, né? Mas tudo bem, o rei falou, é rei, né? Então, eu vou jogar vocês na fornalha de fogo ardente. E aí eles falaram, olha, acerca do nosso Deus, nós não precisamos falar, porque Ele é poderoso para nos livrar da sua fornalha. E dizem assim, se não, mesmo assim, nós não adoraremos a imagem que o Senhor fez. O sinal é fantástico. Deus é poderoso para nos livrar, mas se Ele não livrar, não tem problema, a gente vai morrer, vai para Ele mesmo, não é verdade? Eu estava ouvindo o Cláudio Bastos lá na palestra, né? Ele falou, se você está doente, a gente ora pela cura, se Deus te curar, né? Nós veremos a glória de Deus. Se Deus não te curar, você vai morrer, você verá a glória de Deus. Mas a glória de Deus vai ser manifesta de qualquer forma. Alguém vai ver a glória de Deus. Não é verdade? Irmão, o pastor Cláudio falou isso na palestra para casais, eu achei muito legal. Eu falei, olha, não é que é verdade, mesmo alguém sempre vê a glória de Deus. Na saúde ou na doença, igual no casamento. Né? É verdade isso. E eles dizem isso por rei, olha, mesmo que o Senhor não nos livre, nós não vamos adorar o Deus do Jacob, não. Nós vamos morrer e vamos morrer por causa do Senhor, não tem problema. Nós vamos nos encontrar com Ele. Isso é confiança, irmãos. Agora, quantas vezes adolescentes, jovens e até adultos são abordados por alguém que diz assim, você é crente? E ele fica com vergonha de dizer que é. Eu vou na minha igreja, né? Eu vou lá, minha mãe vai, meu pai vai, sabe o que é, né? Quantas pessoas fazem assim? Porque na verdade confia em Deus? Não confio. Porque em quem você confia, a pessoa em quem você confia, você deposita também na conta dela honra. Você não tem vergonha dela, você não tem vergonha de quem você confia. Né? Eu me lembro do meu sobrinho Rafael, né? Sei lá se ele é sobrinho, se ele é cunhado, ele é alguma coisa assim. Porque no legal ele é sobrinho, porque ele é filho da irmã da Roberta. Mas eles cresceram juntos como irmãos, então até hoje eu não sei direito o que a gente é. Mas a gente era sobrinho cunhado assim. E teve uma situação que eu fiquei muito feliz que alguém falou alguma coisa e tal, sobre na área da doutrina das últimas coisas e tudo, e ele começou a debater com a pessoa e tal. E a pessoa falou assim, rapaz, você tem um bom conhecimento aí dessa área, legal, onde você aprendeu isso? O meu tio é o pastor José. Eu falei, confiança em mim, irmãos. Glória a Deus, eu fico feliz por isso. Confiança naquilo que ele aprendeu de mim, eu fico feliz por isso. Mas eu não posso salvá-lo. Eu não posso salvá-lo. Jesus pode. Por que às vezes a gente confia no nosso tio, a gente confia no nosso pai, a gente confia no nosso irmão, mas no Senhor a gente não confia? No Senhor a gente, meu Deus, será que o Senhor vai fazer? Será, irmão? Será incredulidade. Né? O pastor estava passando por uma situação difícil e tal, a igreja passando por uma crise tremenda e tal, e ele conversando com o pastor mais novo, ele disse assim, o pastor mais novo pensou, meu Deus, essa igreja já era, acabou, essa crise, esse escândalo aí, acabou a igreja. E o pastor mais velho falou, não filho, você acha que eu estou preocupado com isso aí? Eu estou não. Eu estou na expectativa para ver o que Deus vai fazer para reerguer essa igreja de novo. Daqui a 2 semanas essa igreja aqui vai estar celebrando no papel que eu li 7 anos. Aí alguém até me questionou hoje, parece que é 8, a Yolanda está fazendo até 8. Mas no documento que eu li está 4 de abril de 2005. Do aluguel desse trem aqui. Né? Ah, tá. É ali do lado. Né? Ah, então tá. Então são 7 anos aqui, né? Nesse lugar. Amém. E eu estava pensando nisso, e terça-feira eu e o pastor Luciano estávamos conversando, ele vai pregar no fechamento da nossa fé, e a gente estava conversando, ele falou, Euséias, a congregação do Conforto é um tapa na cara de muita gente, porque essa igreja passou por muitos reveses, e hoje ela está vendo um momento muito bonito, e muita gente chegou a dizer, essa igreja já era, acabou. Aliás, alguns dos que estão aqui ouviram isso. Essa igrejinha vai fechar. Essa igrejinha precisa aumentar, amém? Para a glória do nome do Senhor. Porque
quê, meu irmão? Porque a confiança deve estar no Senhor e não no homem, não nos homens ou no que os homens podem fazer. Nós confiamos em Deus, de fato, de verdade. Confiamos, mas tem que esperar em Deus. Não aguenta esse negócio de esperar em Deus. Por que você não aguenta esperar em Deus? Vai esperar onde? O capeta? Uai, não é verdade? Vai esperar em quem? Espera em Deus que é melhor, meu filho, minha filha. Espera no Senhor. Não, eu vou dar um jeito. Faz igual Abraão, não. Abraão se deitou pagar, teve um filho, arrumou problema, porque não quis esperar em Deus. Não tome as decisões no lugar de Deus. E quando as coisas vêm de Deus, são boas, agradáveis e perfeitas. Amém? Porque assim é a vontade do Senhor. Para terminar, irmão, porque o tempo passa, o tempo voa, na verdade. Vamos lá. O conhecimento de Deus inclui também obediência. O que nos motiva a sair ou ficar em qualquer lugar? Ou seja, o Senhor chega para Abraão e fala: ei, sai daí, vai para o lugar que eu vou te mostrar. E o Abraão foi. Por quê? Obediência. Algo essencial à fé, porque fé sem obediência não existe, irmão. Fé é obedecer a palavra. E o Senhor falou: faz, e ele fez. E ele foi honrado e é lembrado até hoje como nosso pai da fé, por causa da obediência. Qual é o nosso nível de obediência ao Senhor? O que é que nos motiva a tomar decisões? Poucos dias atrás eu estava conversando com uma pessoa, até comentei sobre essa pessoa, uma outra pessoa também muito interessada no destino dela, e eu estava conversando, falei: e aí, pessoa, como é que você vai fazer? Não vou dizer se é homem ou mulher, né? E aí, pessoa, o que você vai fazer da vida? Vamos continuar caminhando com o Senhor e tal, apesar da luta e tudo? Eu acho que eu vou sair da igreja. Assim mesmo. Eu acho que eu vou sair da igreja. O que está te motivando a sair? Perguntei para ele. Por isso que eu coloquei dessa forma. Qual é a sua motivação para sair? É por causa do meu coração. Eu vou ver fulano ou ciclano, e aí meu coração, não sei se eu vou lembrar. Toma um remédio do coração. Qual é a motivação? É Deus que mandou você sair? Se foi, sai. Se não foi Deus, cuidado para não fazer uma besteira. E quando Deus fala conosco, a gente sabe, irmãos, quem anda com Deus conhece a voz de Deus. Conhece a voz de Deus, não é? Mas às vezes a nossa motivação de sair é o outro. Eu vou sair porque eu estou ficando igual o Mário. Então eu vou sair da igreja e eu fico igual o Mário. Estou ficando careca, eu não quero ficar igual o Mário, eu vou me confundir com ele. Isso é uma motivação humana. Isso é uma motivação humana. Não é uma motivação correta. O que é que te motiva a fazer alguma coisa? Não só para sair, estou falando de sair da igreja porque foi o que essa pessoa falou comigo essa semana. Foi sexta-feira, então está muito fresquinho na minha cabeça. Mas não só nesse caso, não só sair, mas entrar. Por que você vai entrar em determinado ministério? Porque eu quero arrebentar, eu quero que todo mundo me veja. É essa a motivação? Então é melhor não fazer. Eu quero que todo mundo veja que ator maravilhoso eu sou. Quando tu excreta, vai ficar com inveja. É uma verdade. Então, eu quero que as pessoas vejam como eu canto bem. Quinta-feira eu estava pregando na IPI, lá da Vila Americana. Aniversário de 47 anos daquela igreja, eu estava pregando lá. Aí quando eu terminei, veio um casal me cumprimentar e falou assim: pastor, que voz bonita que o senhor tem. Eu falei: amém, irmão, obrigado, irmã, tal, e irmão, é um casal. Aí eles falaram uma besteira, os dois falaram uma besteira. Eu e o meu marido, mentira não, a gente não sabia, Paulo, ela falando assim, eu e o meu marido, a gente estava ali, quando o senhor pregava, a gente estava conversando com a voz dessa, como é que esse homem deve cantar, né? Eu ri na hora, gente, não acreditei. Falei: irmã, eu sou horrível. Horrível. É mesmo, irmão? Falei: irmã, a única música que eu cantei na igreja, eu ensaiei 2 anos, livre estudadinho. Ficou 2 anos ensaiando comigo para eu cantar que eu entrei na igreja. 2 anos.
Intimidade ensaia de manhã e canta de noite. Eu ensaiei 2 anos, gente. Meu Deus do céu. Mas às vezes a gente confunde, né? A gente pensa que uma coisa, uma voz bonita deve cantar muito bem, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Eu acho que é uma coisa normal, mas sei lá. E aí, bem, vamos lá. Às vezes a gente, se eu estou motivado pela grandeza, modéstia à parte, eu ia mentir para ela. É igual aquela pessoa que vem na frente da igreja, graças a Deus aqui ninguém faz isso, louvado seja o nome de Jesus. Mas tem pessoa que vem à frente da igreja e diz assim: irmão, vou louvar o Senhor. Aliás, não é o Senhor, é o Senhor, né? Eu vou louvar o Senhor. Eu não sou cantor não, tá, irmão? Não sei cantar, mas é para a glória do nome do Senhor. E aí o bendito canta. E aí ele canta pior que eu. Isso é só uma hipótese, né? Porque isso é impossível. Mas ele canta pior que eu. E aí ele termina o culto, ele fica esperando que alguém chegue perto dele e diz assim: poxa, irmão, não sabe cantar? Se soubesse então, é isso que ele está querendo ouvir. Você falsa modéstia. O dia que você ouvir alguém falar um trem desse, falar assim: não sei cantar não e tal, depois do culto, se você tiver coragem, faz um teste. Chega perto dessa pessoa, dá um abraço e fala: irmão, olha, eu quero louvar a Deus pela sua vida. É mesmo? Não é, né? É mesmo? Por quê? Pela sua sinceridade. Realmente você canta mal pra caramba. Mas que benção você admitir isso. E olha para a cara dele e vê a cara que ele vai fazer. Se ele fizer uma cara feia, é porque ele é um hipócrita. Porque ele queria que você elogiasse ele pela música. Isso é um problema. Obediência, Deus, é ser motivado pelas razões certas. O que é que me motiva a fazer o que eu faço para o Senhor? O que é que te motiva a fazer o que você faz para o Senhor? E se você não faz nada, por que você não faz nada? Se a sua vida não honra a Deus, por que a sua vida não honra a Deus? Pensa nisso. Você tem alguma motivação? Não tenho nenhuma. Então tem alguma coisa errada. Está faltando Jesus no teu coração. Está faltando Jesus no teu coração. Porque é impossível alguém ser cheio de Jesus e não querer honrar a Deus com a sua vida. É impossível. Quanto mais cheio do Espírito Santo, mais desejo de honrar a Deus a gente tem. Não é desejo de aparecer, é desejo de honrar a Deus. Né? Porque tem a síndrome do NA, né? A necessidade de aparecer. Tem gente que sofre dessa síndrome. Quer ser visto. Mas não é isso, eu estou falando obedecer mesmo, em todas as áreas da vida, obedecer ao Senhor incondicionalmente, estar afiado com a voz de Deus, com a voz do Espírito Santo. Mas para isso é preciso ter vida de joelho no chão, é preciso ter vida de oração. A pessoa escuta a Deus, quem se cala para o mundo, quem fecha seus ouvidos para o mundo, aí sim consegue escutar a Deus. É por isso que a gente às vezes vai orar no monte, ouviu um anúncio aqui, vai ter oração no monte. É por isso que a gente jejua, para poder ganhar essa proximidade com Deus. Então por que a gente vai ao monte? Para ficar mais perto de Deus? Não, irmão. Já falei isso aqui também. Você não fica mais perto de Deus quando vai no monte, você fica mais perto do céu. Pode ser, porque você está mais alto. Mas mais perto de Deus você não fica. Porque não tem como ficar mais perto de Deus. Ele mora dentro de você. Então nós não subimos ao monte para ser mais crente do que o outro. Nós não subimos ao monte para ficar mais perto de Deus, mas para ficar longe dos homens. Para assim podermos nos ligar em Deus com mais facilidade. Porque no nosso dia a dia, às vezes na beirada da tua cama você vai dobrar o teu joelho para orar. É impressionante. A campainha toca, o telefone toca, alguém te grita. Hoje eu comecei a orar. Foi hoje? Foi hoje. Isso mesmo. Estou falando que esse negócio estava inteiro. Hoje eu estava orando. A Roberta estava aqui no ensaio, os meninos tinham saído com meus pais, eu estava sozinho em casa, tinha começado a adiantar um ramo lá, né? Um trem lá. E aí eu comecei a orar. E gente, foi começar a orar. Tinha 2 minutos que eu estava orando. O cara gritou assim: correio, domingo. Caramba, essa aí é nova, essa estratégia. Correio no domingo. Aí eu falei:
revezamento para trabalhar no domingo. Eu falei, olha, Sônia, é só começar a orar que a encomenda chega. Quando você tiver com alguma encomenda atrasada no correio, dobra o seu jeito para orar, irmão. É capaz de colocar aqui no chamado, viu? É muito capaz. Mas você procurar fazer isso, buscar a Deus, se procura buscar a Deus, e aí alguma coisa vai querer te interromper. No alto do monte, irmão, você desliga o celular, costuma nem dar sinal, tem monte que é tão bom, que nem sinal dá, né? E lá ninguém vai tocar a campainha porque você está a céu aberto. Não é verdade? E se eu puder te dar uma dica, não fale qual monte você vai, senão alguém pode te procurar lá. Irmão, André, né? Esse é um negócio financeiro. Aí vem a pergunta crucial 2, irmãos. O quanto eu conheço de Deus? Pensa aí com você, quanto você conhece de Deus? Qual é o seu nível de compromisso com Jesus? Qual é o seu nível de confiança na palavra de Deus? Qual é o seu nível de obediência a essa palavra de Deus? Quanto eu conheço a Deus? Quanto cada um de nós conhece a Deus? Conhecer a Deus é estar compromissado com Ele, confiar nele e obedecer a Ele. Isso é conhecer a Deus. Quanto nós conhecemos Deus? O quanto Deus é conhecido por mim e por você? Quanto de vida nós temos ao lado dele? Para concluir, eu pensei nisso, eu coloquei aqui. Assim como a gente não faz um curso sobre a vida da pessoa com quem queremos nos casar, mas a conhecemos através do relacionamento, né? Quem aqui quando você foi casar, Mário, você fez uma faculdade sobre sabrinologia, não, né? Hein? Cara e coragem. Não é verdade? Emanuel fez uma faculdade sobre meteorologia. É difícil falar isso aí. Quase nora para mim. Não fez, né, Emanuel? Cadê o homem? Não fez não, então. Tá lá, segunda. Ninguém estuda para casar com alguém. Você conhece a pessoa no dia a dia. Irmão, você pode viver 80 anos casado, você não vai conhecer essa pessoa totalmente. Sempre, principalmente as mulheres são incógnitas, não é verdade? Só Deus conhece. Bem, vamos lá, não é bem isso não. Assim o Senhor quer que nós o conheçamos na medida do nosso relacionamento com Ele. Nós só vamos conhecer a Deus na medida que nos relacionamos com Ele. Então pense nisso, meu irmão. Você quer ter uma vida cheia do Espírito Santo, cheia do conhecimento de Deus? Cultive isso. Ore, leia a palavra. O conhecimento de Deus nos leva a uma vida cheia do Espírito Santo. Quantas vezes nós estamos presos apenas ao conhecimento da letra, apenas ao conhecimento teológico, ou ao conhecimento teórico, mas a nossa vida com Deus está morta já há um tempão. A gente já não ora mais. A gente vem à igreja porque a gente já acostumou a vir à igreja, né? Virou rotina, né? Eu vou lá porque eu sempre fui. E aí às vezes a gente quer falar talvez de outros religiosos, né? Você vai pregar para eles. Ih, rapaz, eu quero ler uma carta para você antes de a gente terminar. Mas a gente quer falar de outros religiosos, né? Você vai pregar para o cara, o cara fala, não, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou ser sempre assim. E aí você fala, não, mas isso não existe, você tem que mudar de vida. Mas quando a gente começa a se acostumar com a vida cristã, a gente cai na mesma rotina deles. Não, sempre foi assim e tal. Né? Às vezes o crente fica lá com muitos anos de vida cristã e ele, quando alguma coisa acontece, ele já não vibra mais. Né? Eu sempre falo, eu fico muito feliz com a igreja, com a forma como a igreja adora o Senhor nesse lugar. Eu sempre falo isso, eu gostaria de pastorear uma igreja que vibra por Deus, pelo menos tanto quanto uma torcida de futebol vibra pelo seu time. Porque os caras vibram por causa de homens. E nós estamos aqui por causa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A gratidão no nosso coração tem que ser um negócio muito grande. Mas às vezes a gente não entende isso. E eu quero encerrar essa mensagem lendo para você uma carta que foi de um e-mail que eu recebi hoje, da esposa do Remildo. Da esposa do Remildo. Não conheço nem o cara, hoje eu recebi o e-mail da esposa dele. Esse abençoado irmão distante, né, como ele gosta de ser particular, o irmão distante. A esposa dele me mandou um e-mail e eu quero ler para você, porque
mostra que esse menino, esse homem, que tem um filho de 17, uma filha de 9, é casado, né? E está andando com o Senhor, ele tem aprendido a conhecer o Senhor. O Renildo está conhecendo o Senhor, e a maior prova não é apenas o que ele fala conosco nos e-mails que ele nos manda, mas agora, no e-mail que a esposa dele mandou. Ouça o que eu vou ler para você. Bom dia, pastor Ioséias. Que a paz de Deus esteja com o Senhor. O Senhor não me conhece, meu nome é Eunice, sou esposa de Renildo. Sou católica, mas respeito a decisão de meu marido em abraçar uma nova fé. Nossa vida é simples. Meu marido trabalha em 2 escolas. Eu cuido da casa e das crianças. Uma menina de 9 anos e um adolescente de 17, violeiro e rebelde como é da idade. Meu marido vem enfrentando problemas de saúde desde o final do ano passado. Perdi a emoção, né? Eu tenho problemas de pânico e não convivo com multidões. Vejo a mudança em meu marido na forma de tratar a mim e aos meus filhos. Era um marido carinhoso, depois de ir trabalhar em 2 empregos, isso há 12 anos, ficou muito ausente. Esse segundo emprego sempre trouxe problemas em nosso casamento. Hoje, esse emprego trouxe problemas. Meu marido tomou uma aversão muito grande a esse emprego. Após encontrá-lo, se referindo a mim, após encontrá-lo, e segundo meu marido ter aceitado Jesus, ele está mudando, está mais calmo, mais carinhoso, e espero que volte a ser o marido com o qual casei. Não me sinto ainda convicta a acompanhá-lo, permaneço católica, mas não posso negar que o meu marido encontra forças nas orações e nos vídeos que assiste. Quero agradecer ao Senhor e a todos pela grande ajuda. Que Deus os abençoe. Fiquem todos na paz de Cristo. Eunice. Ai, gente, não tem como não chorar. Eu chorei quando li esse negócio. Ela mandou essa mensagem hoje e depois mandou um e-mail dizendo da felicidade que ele ficou dela ter enviado esse e-mail para mim, e eu respondi a ela no e-mail e passei para os irmãos aí, aqueles que eu tenho e-mail receberam, e eu fiquei muito feliz com essa carta dela. Isso mostra que esse homem está conhecendo a Deus. Ela está testemunhando da mudança na vida dele, de como ele está mais calmo, mais carinhoso, de como as coisas estão mudando dentro de casa. Sabe o que é isso, irmãos? Compromisso, confiança e obediência à palavra de Deus. Deus abençoe o Renildo lá em Caetanópolis. Deus abençoe a sua vida aqui em Volta Redonda, Vargem Alegre, Barra Mansa, né? Deus abençoe a igreja do Senhor neste lugar. Porque, irmãos, conhecer a Deus é a coisa mais importante que nós temos nessa vida. E conhecer a Deus é a única forma de entrar no céu. Qual o seu nível de conhecimento de Deus? Quanto nós conhecemos a Deus? Eu fiquei muito impactado quando eu recebi essa ministração. Não como eu estou pregando para você, foi um pouco diferente, porque foi voltado especificamente para o Ministério Pastoral. Mas eu espero que Deus tenha falado com você. E eu espero que Deus continue falando com você sempre. Eu fico feliz, também, quando passou quarta-feira, foi muito extraordinário, é tão gostoso isso. Porque há lugares em que o pastor é a personalidade da igreja. Então, quando ele não vai, é tudo ruim. E a personalidade da igreja é o Espírito Santo. O pastor é um instrumento. Aquele ou aquela que prega é um instrumento, mas o Espírito Santo é o Senhor da igreja. Ele é o centro da nossa atenção, da nossa adoração. Ele é o Senhor a quem nós damos glória hoje, sempre, o trino e poderoso Deus. Amém? Nós vamos orar pelo Emanuel, pela Larissa, né? Eles fizeram aniversário essa semana. Tem mais alguém que fez aniversário? Mas eu esqueci minha lista, estava outra Bíblia. Hoje foi dia 28 também, né? Gislene, dia 28. Gislene, Larissa e Emanuel, né? Nós vamos orar por eles. Mas antes eu vou passar a palavra aqui, e depois eu oro pelos nossos irmãos e também oro terminando o nosso culto em nome de Jesus.